Tudo bem, pessoal? Centro Espírita Irmão Leite, boa noite a todos que fazem o nosso Centro Espírita, que é a instituição espírita Nosso Lar, aos que estão assistindo essa live. Eu me chamo Aristides, para quem não me conhece. Nós vamos dar continuidade aqui às atividades do nosso Centro Espírita. E as terças-feiras elas são dedicadas para o estudo continuado do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E hoje nós vamos iniciar o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, ok? Então, a quem já está presente aí, Gleice, boa noite, seja bem-vindo. Estamos aguardando aqui a presença a Liana, do César. É o César Augusto, né? César Augusto, Cezinha. É ele que vai entrar. Cezinha. Vai participar com a gente hoje. Liana de Neuma. Muito bom. Então, vamos aqui, né? Continuar esse nosso aprendizado. Entrou. Tudo bem, Cezinha? Opa, Tidinho, tudo bem? Tudo, meu filho. Boa noite. Boa noite. Dê suas boas-vindas aí ao pessoal, que eu já fiz as minhas. Tá certo. Primeiramente, então, agradecer a todos que estão online, estão acompanhando o nosso estudo na terça-feira. Agradecer ao Gleison aí, que tá dando boa noite, meu árabe. A barra tá um pouco grande e tudo, né? Agradecer a todos aqueles que acompanham, que fazem os comentários, que apoiam nosso estudo. É muito importante saber que as barreiras físicas que não podemos transpor por enquanto não estão atrapalhando, né? Na verdade, é bom saber que nós temos mais um recurso, por assim dizer, para continuar tendo esse nosso estudo, tendo essa nossa conversa e até mesmo interagindo com pessoas que durante o horário do estudo não poderiam comparecer e que agora podem acompanhar. Então é algo muito gratificante e agradecer o Tidinho, tá sempre aí conduzindo o nosso estudo e dando aquela chamadazinha para a gente estar sempre na ativa aí. Pois é, para mim está sendo assim uma satisfação muito grande, né? Porque devido às circunstâncias, eu estou participando de todas as lives, né? Mas isso é muito bom porque a gente acaba tendo um foco nos estudos, né? E me relembrou aqui o começo do Centro Espírita, onde era morto e vivo lá dentro, como se diz. Né? Mas estamos voltando, graças a Deus, a essas, vamos dizer assim, esse pique, né? E está sendo muito bom, muito engrandecedor para todos nós, né? Eu costumo dizer que as atividades espíritas, elas precisam ser realizadas de um modo ou de outro, né? Porque é como um diapasão que precisa ficar vibrando, né? Quem é músico sabe o que eu estou falando, né? O diapasão, aquele garfinho, né? Ele tem que ficar, ele fica vibrando. Quando ele tá parando, a gente dá uma pancadinha, ele volta a vibrar, né? Então nós estamos aqui nesse diapasão da terça-feira, certo? É interessante também, Tidinho, lembrar, eu estava lembrando de uma frase que o Eudo, não sei se, eu acho que você conhece o Eudo lá do Francisco de Assis. Não, do Francisco de Assis, sim. O Eudo, ele costuma dizer, ele teve muito tempo à frente da biblioteca, da livraria, e ele lê bastante. Ele costuma dizer uma frase que no momento que a gente está vivendo agora dessas lives, tentando levar esses estudos, ele diz o seguinte: o maior conhecimento, o maior trabalho, eu acho que é assim, o maior trabalho que uma casa espírita pode oferecer é o estudo, é o conhecimento. Ele sempre diz isso nas palestras aos domingos, quando ele participa, ele diz assim:
a maior oferta que uma casa espírita pode oferecer àquelas pessoas que vêm é o estudo. E isso é de graça, e isso está no acesso de todos, basta querer. Então, assim, trazendo para o nosso momento agora, pode ser que nós não estamos podendo oferecer um espaço físico, um espaço para nos confraternizarmos, termos uma conversa às vezes mais próxima, mas eu espero que estejamos conseguindo levar um pouco desse estudo, o estudo do Evangelho, às quartas-feiras o estudo dos livros das obras de André Luiz e das obras também como o Fonte Viva, que nós sempre estamos citando. Espero que esteja sendo um estímulo para aquelas pessoas que nos acompanham, que vêm através às vezes, do Instagram de quem está participando, clica, entra ali, desperta aquele interesse, você acaba lendo e é algo que nós podemos ofertar durante o momento, é pelo menos o nosso ponto de vista dessas obras. É verdade. Pois vamos iniciar, né? Cadê o grande César? Tá aí? Ele já entrou, tá acompanhando. Tá acompanhando aí, né? Vamos fazer aqui a nossa prece inicial, tá bom, Cezinho? Ok, vamos lá. Vamos elevar então o nosso pensamento a Jesus, que é o nosso mestre maior, e rogar em seu nome para que os bons espíritos que nos guiam, nos orientam nas atividades do Centro Espírita e nas nossas atividades cotidianas, os anjos guardiões da nossa família e individuais, possam nos iluminar para o entendimento desse estudo, que possa também despertar em nós a serenidade, a paz, a paciência e a sabedoria para podermos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, respeitando toda a natureza criada por Deus. Mestre Jesus, que esse teu evangelho eterno possa resplandecer sobre nossas vidas na medida em que a gente também ponha em prática no nosso viver. Fica conosco, protege-nos, a cada um que está ligado a este Centro Espírita, que está ligado a essa live, seus lares, os seus familiares. Que assim seja. Vamos lá? Vamos lá. A mensagem de hoje qual é essa? É do Fonte Viva, esse livrinho aqui. Tá. Que é da coleção Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E ela vai fazer, como sempre a gente procura, fazer um link com a mensagem do Evangelho. A mensagem de hoje é a mensagem número 44. Certo. Na página 123, o título é Tenhamos Fé. Ok? Lembrando, eu gostaria de fazer só um comentário antes de iniciar essa mensagem. É que ontem eu li uma frase que meu primo colocou no Facebook, ele sempre coloca uma frasezinha ou outra, que diz o seguinte: não reclamemos das coisas que estão acontecendo e que Deus tem feito. Lembremos-nos sempre que o bom mestre de obras, antes de iniciar, retira o entulho. Antes de iniciar a construção, retira o entulho. Sim. É algo que me fez refletir bastante. Quando eu vi essa frase ontem, eu li, eu disse, rapaz, tem uma coisa muito forte nessa frase, que é o fato da fé. A gente pode não entender o que está acontecendo. Muitas vezes não entendemos o que está acontecendo. Muitas pessoas que estão passando por esse momento não entendem o que está acontecendo, mas eis a necessidade da fé. Na fé nesse, entre aspas, mestre de obra, nesse Deus grandioso. E partindo do princípio que Deus é amor e bondade,
nós não podemos conceber nenhuma ação que Deus está fazendo contra a humanidade, ou nenhum despreparo, já que ele é sabedoria, é perfeição. Então, não nos cabe questionar, e sim fazer a nossa parte de termos fé. É o que eu refleti sobre essa mensagem e lembrei aqui também durante a mensagem 44. Tenhamos fé. Muito bem. Vou preparar-vos lugar. Jesus está lá em João, capítulo 14, versículo 2. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas. Todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado do delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido como cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por ser fingido. Se tenta ajudar o próximo, abeirando-se da multidão com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo, em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós, tenhamos fé. Uma mensagem muito profunda, porque ela parece que muitas vezes reflete aquilo que nós sentimos. Uhum. Durante a mensagem, ele fala que independente da postura que nós adotemos na busca pelo bem, na busca de fazer o bem, nós vamos ser muitas vezes taxados, vamos ser rotulados. Se você assume um compromisso na casa espírita de estar toda terça-feira ali, sempre presente, ou em qualquer trabalho que seja, voltado a qualquer igreja que seja, ou centro espírita, não importa. Muitas pessoas vão te apontar como, rapaz, o cara é cego, ele sempre está ali, ele não vê nada além daquilo, ele não deixa de lado para ir para as reuniões dos amigos e tudo. Então, assim, sempre vamos estar sendo julgados. E não é diferente da mensagem que Jesus falou, que ele fala que os trabalhadores, enquanto estiverem na terra, vão se encontrar na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas. Então, se nós trabalhamos nesse progresso de todas as criaturas, é importante que a gente entenda que todas essas criaturas, muitas vezes, não são pessoas com o mesmo pensamento, com o nosso mesmo ideal. É necessário que nós tenhamos muita perseverança nesse trabalho. E o importante lembrar também da mensagem é que ele fala aqui
que somos servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. A gente às vezes se encontra pensando, né? Poxa, a gente está na Terra tentando dar uma melhorada, fazer uma coisa certa, e tem tantas adversidades, tem tantos entraves, tantas barreiras. É importante que nós, ao refletir na mensagem, saibamos que nós estamos aqui a trabalho. Muitas vezes no seu trabalho você não encontra os momentos mais oportunos, as ferramentas mais adequadas àquele trabalho, mas você tem que dar o seu jeito e seguir com o seu objetivo, né? Aqui é o que a mensagem nos traz. Nós não estamos no nosso lar, nosso verdadeiro lar. Nós estamos a trabalho e é necessário que nós nos esforcemos para que no retorno ao nosso verdadeiro lar prestemos conta daquilo que nos foi confiado, do material que nos foi confiado, da capacitação que nos foi dada para que realizássemos esse trabalho da melhor forma. E nunca esquecendo do título da mensagem, né? Que é Tenhamos Fé. Tenhamos fé, verdade. O próprio Cristo falou, né, que se eles perseguiram a mim, perseguirão também os meus seguidores. E graças a Deus nós já vivemos um tempo que as perseguições elas são mais de forma, vamos dizer assim, branda. Mais branda do que no começo, né? Que os cristãos eram torturados, eram levados ao sacrifício, né? E hoje a gente sofre muito mais a intolerância, falta de compreensão daqueles que ainda não despertaram espiritualmente. E o que a gente tem que se basear mesmo é na fé, né? Se para o Cristo responderam com a cruz, tá certo? Imagine nós que temos tanta coisa ainda para aprender e resgatar, né, de débitos passados. Então, tudo que nos advém, certo? De dificuldades nesse nosso trabalho de fé, deve ser recebido a bom grado. As ingratidões, certo? Os preconceitos, tá? A gente não deve alimentar nenhum rancor, nenhum ódio, né? Nem uma intolerância, certo? Para com aqueles que nos tratam dessa maneira. Porque não se joga pedra em árvore que não dá fruto, né? Então, seguir como Jesus ensinou a todos os seus discípulos, e hoje não é diferente, tá bom? Hoje, na verdade, nós temos aí uma lei, a própria lei, né, nos permite exercer as nossas religiões, os nossos pensamentos, né, de forma aberta. Então, já estamos bem mais evoluídos do que há 2000 anos passados, em termos de legislação, né, que nos dá essa permissão. O mais que nos atinge, como o Emmanuel falou, são pessoas que estão próximas de nós. Muitas vezes é na família ou no trabalho, né? Que dão aquelas alfinetadazinhas, que é para a gente também não cochilar na zona de conforto, né? Como diria o Luiz Gonzaga, né, grande César, o seu pai aí. Sim, sim. O sanfoneiro não pode cochilar, né? Não pode não. Tem que estar firme. Tem que estar, exatamente. Vamos passar para o Evangelho, que a lição, deixa eu ver, Aparecida, como é que está aí? 19h47. Pode falar que a gente não escuta. 19h47. Tá certo. E quem é que está participando aí com a gente? Tem algum Já comentário? não, por enquanto ainda não tem nenhum comentário, né? Não, né? Mas nós temos uma participação boa do Tem. pessoal do Irmão Leite, tem algumas pessoas que estão visitando a nossa casa, a gente agradece, né? Sejam Aí a bem-vindos. presença, sejam bem-vindos. Muito bem. Bom, pessoal, então, a primeira parte do nosso estudo, como sempre, uma mensagem de Emmanuel, sempre muito oportuna e profunda, né?
esses conhecimentos que eles nos trazem, aliado ao texto base do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje inauguramos agora o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, item 1. Vou fazer aqui a leitura do item 1 e depois a gente vai, de acordo com o tempo, para o 2, para o 3, tá certo? Então vamos lá. O poder da fé. Quando veio até o povo, ou seja, Jesus, né? Quando Jesus veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lhe digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Esse trecho está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20. Eu pegando o gancho da mensagem de Emmanuel, sabe? Sempre quando a gente tenta se melhorar, as pessoas lembram como éramos antigamente, né? Tá certo? E aí vão chamando a gente de santinho do pau oco, né? Tá certo? Quer ser santo, quer ser melhor que os outros, né? Esqueceu o que ele fazia antigamente, não é isso? Não vale nada essas palavras diante daqueles apelos em que o cristão ele pode atender, certo? Fica imaginando o sofrimento, né, de um pai vendo um filho enlouquecido, passando por transtorno. Muito provavelmente esse caso aqui era, pelo que parece, associado à obsessão com transtornos e epilepsia, certo? Então era muito comum naquele tempo doenças que não eram conhecidas, né, transtornos mentais, já dizer que era a obra do demônio, por falta de conhecimento, né? Até mesmo da ciência. Então, tudo que jogavam contra Jesus, que chamavam Jesus diziam que Jesus curava por poder do diabo, certo? Dizer que ele era falso, que era mentiroso, que era feiticeiro. De tudo no mundo acusavam Jesus. Porém, aqueles que sofriam enxergavam em Jesus a salvação das suas dores. Enxergavam a luz que Deus estava colocando no mundo, né? O grande consolador maior, o grande mestre, era Jesus, né? Ainda é Jesus. Então, no momento de dor, de sofrimento, caem-se os preconceitos, tá entendendo? Caem as pedras que estão nas mãos, são lançadas fora para se agarrar naquilo que pode ajudar. Então, esse homem, ele imagina o sofrimento que ele não estava passando e o seu próprio filho, né? Porque nós que fazemos parte do centro espírita que dá apoio a um hospital
de saúde mental, a gente entende que a dor de uma pessoa com transtorno, ela se estende à família, né? Muitas vezes os familiares sofrem até mais por se sentir impotente, né? Não saber o que fazer, não ter solução. Então, muito provavelmente ele deve ter chegado a Jesus por notícia de outras pessoas. Então Jesus não deixava a sua luz sobre o alqueire. Ele fazia todas as suas obras, as suas curas, né? As suas palavras, ele fazia em público e isso se espalhava. Muitas vezes, sabe, a gente pode ser criticado por outras pessoas. Ah, tu é espírita, espiritismo é isso, é aquilo, não é aquilo, é aquilo outro, sei o que, a gente nem liga. Só que acontece que um dia essa pessoa pode precisar da doutrina espírita, pode precisar de um atendimento espírita e ele vai lembrar, rapaz, aquele cara é espírita, eu vou pedir ajuda a ele, eu vou mandar alguém pedir ajuda. Então, com Jesus também não foi. Com Jesus foi mais ou menos por aí. Muitos conheciam como Jesus, o pessoal dizia, rapaz, que ele é um falsário, ele diz que ele cura, diz que não sei o que. Isso, rapaz, aconteceu, eu vou atrás dele. Eu quero comprovar. E esse homem chega com essa necessidade incrível, né? E os discípulos do Cristo não tiveram condições de atendê-lo de pronto. Jesus o atende, né? E pelo seu poder magnífico, ele cura instantaneamente, mas ele faz uma repreensão aí aos discípulos, tá certo? Não é que os discípulos não tinham fé, mas eles não estavam acreditando totalmente que podiam curar, né? Que podiam atender aquela solicitude, tá certo? E aí ele faz esse comentário final aqui, de que a gente, dependendo da fé, a gente pode transportar montanhas, né? Se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele faz um paralelo aí, uma proporção entre um grão de mostarda minúsculo, né? E uma montanha enorme. E ele faz uma proporção, que muitas vezes a gente não consegue superar algumas dificuldades, certo? Internas ou vindas de outras pessoas, atrapalhando as nossas convicções, ou o que a gente acredita, né, e que defende, a gente se deixa abalar, certo? Por dificuldades, doenças ou pessoas. Jesus coloca que a gente precisa observar que às vezes a gente acha que a nossa fé é insuficiente perante a montanha do problema que se apresenta, né? E não é. Essa proporção que Jesus coloca, ele quis dizer, e como ele falou para os discípulos, ele também diz para todos nós, olha, preste atenção que você tem uma fé e que se ela for bem observada, ela é capaz de remover esse problema que tá se apresentando à sua vida, tá? Então, o nosso problema hoje, né, global, que é essa pandemia, nós tenhamos fé que nós vamos remover essa montanha, tá? E cada um tem as suas dificuldades individuais, porque a gente sabe que tem os efeitos colaterais, né? Desemprego, outras doenças que não estão conseguindo ser atendidas pelo sistema de saúde devido às prioridades, à falta de leitos, etc. Então, nós temos muito que trabalhar a fé que há em nós, na confiança em Deus e na confiança em si mesmo, que é uma parte do capítulo que vai ser mais adiante. Mas, por menor que seja a nossa fé, ela pode superar grandes obstáculos, tá certo?
assim a gente entenda que é possível. E se Jesus disse que é possível, quem somos nós para dizer o contrário? Aberto aí o comentário, meu amigo. Tem um comentário aqui, desculpa aí, Cezinha, antes. É Cezinha para mim, viu? Sempre foi. É Augusto. Mas é César Augusto, mas César. para mim ele é Cezinha. O Cícero colocou assim: essa passagem nos dá um entendimento com relação à fé, é que não importa o tamanho da fé, ela é imensurável. Ou você tem, ou você não tem. Mas só vamos compreender a intensidade de nossa fé no momento da aprovação. Um comentário aí que o Cícero fez. Muito bom. Tudo só é medido na prova, né? Tá certo? Nossas habilidades, as nossas capacidades, a nossa inteligência, criatividade, os nossos temores, né? Tudo é medido no momento da aprovação, né? Tudo é provado no fogo, não é verdade? Você ia falar, Cezinha? É interessante a gente pensar também, ele fala aqui no final, na última frase, o seguinte: transporte, dirija esta montanha, transporte daqui para ali, e a transportaria. E nada vos seria impossível, né? Quando ele diz assim, nada vos seria impossível, é uma frase muito forte. Porque quantas coisas hoje não ligadas a nada financeiro, a nada físico, hoje nos parecem ser impossíveis, né? E Jesus nos mostra que a simples fé, simples entre aspas, né? O poder da fé que nós temos, nós deveríamos ter, é o suficiente para superar tudo isso. Claro que em momento nenhum Jesus fala aqui ele condena nada material, ele não condena recursos que possamos usar, até mesmo porque se você imaginar que alguém está com uma dor e lhe é ofertado um remédio, lhe é dado um remédio, são até os medicamentos que são chamados de placebo, né? Muitas vezes é um comprimido de farinha, algo parecido. A pessoa toma, mas ela tem tanta fé que aquele remédio vai fazer efeito nela que ela se cura. Casos de pessoas que não sofriam de insônia, não conseguiam dormir e vão ao médico e dizem assim, esse comprimido é muito forte, você tome só uma bandinha dele, que você vai dormir. A pessoa tem tanta fé naquilo que toma um comprimido de farinha e dorme. Diz assim, doutor, se eu tinha razão, era aquele comprimido que estava me faltando. Então, assim, é só para demonstrar no exemplo simples o poder dessa fé. E que a fé de cada um de nós, ela é diferente. Ela você não dá para comparar a fé que um Chico Xavier da vida tinha em superar as adversidades, em ter perseverança para escrever tantas obras e ter tido uma vida inteira dedicada ao próximo, à caridade. Imaginemos quantos livros Chico não escreveu, não psicografou, por assim dizer, e o quanto esses livros não têm ajudado pessoas daquela época até hoje. Quantos livros desses não trazem alento, não trazem uma esperança para pessoas que tanto necessitam neste momento. Imaginemos a fé que Chico Xavier teve para tocar esse trabalho à frente, com muita dificuldade, passando por enfermidades, passando pela repreensão de todos. Muitas pessoas não acreditavam nele, chamavam de charlatão, faziam inúmeras injúrias a ele. E fé também na espiritualidade. Fé naquele trabalho que foi confiado a ele. Então, assim,
Excelente A exemplo. fé, se você pensar, a fé que Chico Xavier teve e a fé que nós precisamos ter, às vezes parece que nós somos desesperançosos ou nos falta fé, mas olhando por um outro lado, é sempre bom a gente ter a noção de que cada um tem a sua prova. Cada um temos nossas barreiras a transpor, e não é porque a fé de uma pessoa é maior que que a nossa fé que nós não vamos conseguir transpor. É importante nós sempre vermos o lado positivo disso tudo. A fé que nos é exigida no momento é a fé de acreditar que isso tudo vai passar, de fazer aquilo que é possível neste momento, mas em nenhum momento nos é tirado a esperança através das palavras do Mestre Jesus, né? Que Isso. ele diz que nada não seria impossível. E assim, a nossa fé, a fé, ela se desenvolve à medida que a gente vai conhecendo, tá? Então, o Cristo, ele tinha aquela fé maior do que todos, porque ele conhecia mais do que todo mundo, certo? Conhecia o seu espírito puro, ele conhece Deus, né, diretamente, nós conhecemos indiretamente. Mas à medida que a gente tem a certeza que as coisas são possíveis, essa certeza ela se dá quando a gente tem passado por elas. Emmanuel e Chico Xavier, como você citou, na mensagem de Emmanuel está falando das experiências que ele teve. Se a gente for analisar só as obras, né, dos romances onde ele participou, né, a gente vê o quanto ele sofreu também. Quanto Paulo de Tarso sofreu, Chico Xavier também. Então, esse sofrimento ele vai moldando uma sabedoria, e essa sabedoria ela vai aquilatando a fé, né? Ela vai ficando mais robusta, né? Quando nós falamos que essa pandemia vai passar, não é somente, né, da boca para fora, é porque nós sabemos que outras pandemias já existiram no mundo e passou. E que depois do que passou as coisas melhoraram, né? Então não é um fanatismo, não é uma ilusão. E quando a gente conhece hoje o nível de conhecimento da medicina, da ciência, da engenharia, certo? Da tecnologia, é que a gente tem a certeza de que é uma questão de tempo que nós vamos encontrar não só a cura, como a vacina, né? Então, isso ele robustece a nossa fé, né? Então, quando eu digo assim, alguém chega para mim, diz, rapaz, eu rasguei, esse meu sapato não tem mais jeito, certo? Eu digo, rapaz, tenha fé, eu conheço um caba bom ali na avenida da universidade, certo? Que se você levar lá, vai consertar. Vai dar jeito. Aí o outro diz assim, aí o outro diz assim, rapaz, eu não acredito não, porque já levei em vários e não consertou. Eu disse, não, mas vá nesse que eu conheço, né? Então, o que que acontece? O Cristo, ele conhecia Deus na sua totalidade, na sua imensidão, as leis, todas as suas leis, né, estavam estampadas na sua consciência de uma forma tão nítida, e conhecia todo o mecanismo da natureza material e fluídica. Então ele tinha fé inabalável, certo? E grandiosa. E ele podia dizer, né, para todos nós, não, porque o que ele diz para os discípulos repercute até hoje, né? Acredite que você consegue, que vai dar certo. Se você não encontrou ainda, procure de outra forma, né? Às vezes é a maneira de buscar, é onde a gente está buscando, tá certo? Ou muitas vezes precisamos de ajuda, tá?
mas continuar e acreditar. Porém, uma das coisas que a gente precisa para desenvolver a nossa fé também é ampliar os nossos conhecimentos, tá certo? Ampliar a nossa prática no bem também, porque isso nos concilia com os bons espíritos. Que horas são? É interessante, 8h10. Aristides, 8h10, né? Sim. O Gleice fez até aí um comentário dizendo o seguinte, que um cientista, quando ele vai em busca de pesquisar e desenvolver a cura, a vacina para um vírus desse, ele vai com uma busca, uma certeza de que vai dar certo. O que não é isso, senão uma fé. Uma fé de que ele vai conseguir, uma fé de que ele vai encontrar em determinado momento essa cura. Então, é uma prova que nós podemos que a fé não é algo só abstrato. Nós temos que pô-la em prática também. Não é o simples fato de você ter fé que vai te isentar do trabalho, da missão que você tem que fazer. Não é. Né? Ela pode ser até um impulso, né? Pode ser até um impulso para a prece, para o pensamento positivo, tá certo? A fé pode ser esse impulso, mas as grandes obras da fé realmente têm a ver com o resultado de um procedimento, né? De um processo realizado, né? Onde envolve mão, pé e ação de trabalho. Eu vou ler o item 2. Dá tempo? Cezinha, você viu aí o comentário da Tiziana, que eu não deu para ouvir aqui? Ela fez um comentário aí. Vi sim. Estudo e trabalho no bem. Né? Então pronto, é isso mesmo. Tudo está interligado. A gente separa as virtudes, as ações, porque nós precisamos estudar em forma separada, porque nós ainda não aprendemos a ser integrais, né? Nós somos ainda muito fragmentados, a nossa cultura e a nossa educação também. Então a gente estuda aqui a fé, estuda ali a humildade, né? Estuda a caridade. Mas quando você percebe, né, no Cristo, por exemplo, nos grandes espíritos, é tudo junto e misturado, né? Vamos aqui no item 2. No sentido próprio. Ela também, a Tiziana, falou que também que a fé tem sido nosso alimento diário. Sim, com certeza. Posso ler, Aparecido? Pode. Muito bem. Então lá vou eu de novo. Pode. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Nas pequenas como nas grandes coisas, a que a vacilante dá a incerteza, a excitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Né? Então, a fé ela vai ser muito útil para nós, como foi falado aqui, não só nas nossas aquisições materiais, né? Tá certo? Não somente para a sobrevivência da vida, para a gente poder realizar as nossas conquistas profissionais, tá? Mas principalmente enquanto espírito,
para a gente poder suprimir, suprimir as nossas más tendências e procurar desenvolver as nossas virtudes, né? O Gleison colocou aqui. Repete com calma as montanhas a transpor, por favor. Pronto. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Tá? Isso aqui tá, nós estamos lendo no item 2. Você. Então, nós temos questões morais próprias e questões morais na cultura, né? Em algumas pessoas que nos envolvem e que pode se apresentar como obstáculos. Como a gente precisa, enquanto espíritas, né, nessa busca de sermos verdadeiramente espíritas, como foi colocado, muito bem colocado por Allan Kardec, implementar esforço para vencer as más tendências, né? Aí o trabalho de autoconhecer é que a gente vai dizer, ninguém pode dizer, o Aristides tem que vencer isso, o Aparecido tem que vencer aquilo, né? Cada um tem que olhar para si e observar o que espiritualmente está entravando mais, tá? Porque essa vida, por mais longa que seja, ela é um raio perante a vida espiritual, que é imortal, é muito rápida. Então, que aproveitamento a gente está tendo aqui para levarmos na nossa vida de espírito, né? Então, a maior aplicação da fé em nossas vidas é por transpor as nossas deficiências morais de caráter, tá? E para, né, fora das nossas vidas e colocar aí as virtudes, né? O que o grande César diz, ou Cezinha? Não, vocês estão corretos. É isso. 8:16. Tá muito legal. Tá muito bom. Tá bom demais. Estou aprendendo bastante. Graças a Deus. Tem um registro aqui do Joãozinho. Eu acho que é o Joãozinho. Não adianta que ele chama o Joãozinho. Não é João César, não. É o Joãozinho. É o outro. Nós temos um trato, uma aliança. Quem semeia a fé chorando, volta colhendo e cantando. E se assenta à mesa do Pai. Olha aí. Muito bom, né? É interessante a gente agora trazendo um pouco mais para o lado espírita, o espiritismo em si, para fazermos uma analogia, às vezes a gente se acha com pouca fé e tudo, mas a própria reencarnação, partindo do ponto do espírito, do individual, é um ato de fé. Porque imaginemos quantas encarnações nós já tivemos. E a cada encarnação que se passa, nós viemos com uma nova proposta de mudança. Uma vez que Kardec, através dos espíritos, afirmou que o espírito ele não regride. Ele pode permanecer estacionário, mas a tendência dele é sempre evoluir. Então, muitas vezes, em encarnações passadas, nós trouxemos falhas, trouxemos experiências que não foram bem-sucedidas, mas pedimos, com certeza, uma nova oportunidade para reencarnarmos. Pedimos uma oportunidade para reencarnarmos na família que estamos, com os problemas que estamos passando, no país em que estamos vivendo. Então, nada é por acaso. Isso é um ato de fé do nosso, enquanto espírito. Porque muitas vezes não fazemos coisas
devido a experiências passadas. Quantas vezes já pensamos em fazer algo nessa vida e diz, poxa, mas daquela vez eu tentei, não deu certo. Você já vai deixando de lado e abandona, sem nem mesmo tentar novamente. E o Espiritismo nos mostra esse horizonte, né? Esse novo horizonte. Temos a oportunidade de transpor novamente essas barreiras. Temos a obrigação conosco e com a espiritualidade, uma vez que pedimos essa oportunidade de estarmos aqui. Então, é um ato de fé. Estarmos aqui, estarmos passando pelo que estamos passando e, principalmente, estarmos tentando fazer diferente das escolhas que fizemos outrora. Tudo isso é um ato de fé. Exatamente. Tem um registro aqui da Cláudia. A Cláudia é mais conhecida como a mãe do Aaron e a mãe do Enarei, certo? Que diz assim, a fé para mim também é um exercício diário, estando eu anos-luz de um Chico Xavier. Às vezes vacilo, procurando melhorar a cada dia. E o Gleison colocou, nesse momento de pandemia, olha a nossa fé pedindo para transpor essas montanhas. Quais foram as montanhas que ele tinha colocado, né? Que a gente tinha colocado, o egoísmo, né? Uma série de problemas morais que a gente tem. É isso. Bom, gente, pelo horário, são O horário já são 8h20. 8h20. Bom, por hoje aqui eu me dou satisfeito. Na semana que vem a gente vai continuar, tá certo? Esse estudo desse capítulo é muito bom, ele é muito vasto. A fé, ela tem vários significados. Ficamos e nós no item. No próxima semana, o item 3. Que aí já vamos tratar a fé como confiança. Então, cenas dos próximos capítulos, né? Tá bom? Então, agradecer aí ao Cezinha. Se o grande César puder realizar a nossa prece, que na semana passada, né, foi muito em cima da hora e a prece foi cortada, né, na live. Mas hoje nós vamos refazê-la. Pode ser, o grande César aí? Pode sim, Tidinho. Ah, tá aí, eu não estou lhe vendo. Quem está lhe vendo é a Aparecida, que eu estou do outro lado da câmera. E a gente, antes do César fazer a prece, a gente queria agradecer mais uma vez, né, a presença das pessoas que estão vindo à nossa casa hoje, aos nossos amigos do Irmão Leite, né, muitas pessoas estão presentes, como disse o Cezinha. Outrora, né, fisicamente, às vezes a gente não conseguia ir na terça-feira, mas agora a gente pode estar presente, né? Então, estamos juntos aí. Agradecer alguns amigos. Estamos recebendo vocês na nossa casa virtual. Isso, exatamente. Alguns amigos do Movimento Espírita, né, estiveram presentes. E, claro, o Cezinha trouxe o fã-clube dele, que está aí, né, com a Cindy, o Arthur. Eu tô mapeando, viu? Tô mapeando. Tem algum violão? É importante, o grupo musical Francisco de Assis está também acompanhando. A gente sempre está procurando participar dos estudos. Eu sei que os meninos sempre entram aqui, eu também estou observando. É importante também a gente lembrar que é uma extensão da nossa casa, né? É uma extensão do nosso trabalho. Muitos amigos estão tendo a oportunidade de ter contato com a doutrina espírita. E que bom que há essa relação entre as casas espíritas, através do estudo, através da oportunidade de interagirmos virtualmente. Isso. Exato. Vamos então. Cezinha, tem um violão perto aí? Tem. Vou pegar aqui. Pois enquanto o grande César faz a prece, você pode solar aí uma música suave para nós? Ele foi pegar ali o violão. Tá bom. E aí, grande César? Ah, bom demais, Tidinho. Vamos. Tá na fé? Caminhando. Caminhando na fé, meu amigo. Vamos. Vai dar tudo certo. Está dando tudo certo. Tá dando tudo certo. Quem sabe no próximo terça a gente não tem a Cindy cantando alguma música, né, com a gente. Opa, Cindy, você está acompanhando, você está ouvindo aí.
Aparecida está chamando para o trabalho. Se fosse você, não faltava não, né? Olha lá, senão a gente vai ficar igual a outra vez. Vamos lá. Vamos então agradecer a todos, tá certo? Agradecer o Cezinho aí a participação. Que não parou, ele vai solar aí uma música no violão, como um fundo musical para a nossa prece, que será realizada pelo Grande César. E amanhã nosso estudo. E amanhã nosso estudo, tá? O livro Libertação, livro de Zé Luiz. Vamos à prece. Vamos lá. E a ti, ó mestre, nós agradecemos por estarmos todos conectados e tocando para frente os ensinamentos deixados por ti, pelos teus discípulos, por Kardec. Agradecemos para que assim estejamos nesse fortalecimento maior, nesse elo maior de união no nosso Brasil e, por que não dizer, no mundo, com todos que aqueles que têm a fé de superar todas essas dificuldades, que nesse momento, melhor dizendo, que nesse momento o mundo inteiro tem que se fortalecer, para que assim venhamos a colher os frutos de um futuro melhor. Que assim, ó Mestre, nos fortaleça para sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Tchau. E aí, pessoal, boa noite. Até mais. Amanhã. Boa noite, Aparecida. Muita paz. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.